E obrigado ao professor Nuno pela organização deste ciclo de conferências tão interessante. E eu escolhi para a apresentação talvez um filme que não seja muito conhecido, Io Semiramide. Na realidade, se nós pensarmos em filmes, em reconstituições históricas da antiga Mesopotâmia, não nos lembramos assim à partida de nenhum filme, à exceção talvez do Intolerância, que data já de 1916 e que aliás é uma das, penso eu, das melhores reconstituições de uma antiga capital mesopotâmica no cinema. No entanto, eu creio que este filme, Io Semiramide, é mais interessante do ponto de vista das relações e da trama das relações entre as personagens. O filme encontra-se disponível no YouTube, portanto vocês podem ver, eu cheguei a ver a versão original em italiano, não sei se ela ainda está disponível, mas podem ver também a versão dobrada em inglês, que depois entrou nos circuitos televisivos norte-americanos, um pouco mais tarde, com o nome de Slave Queen of Babylon, ou apenas Queen of Babylon. Eu vou já começar aqui a minha apresentação em PowerPoint. Não sei se estão a ver. Está a demorar. Peço desculpa, não sei, creio que talvez tenha caído. Fátima, estava a aparecer o início da apresentação, mas depois interrompeu-se. Estamos a vê-la assim neste momento. Agora sim, estamos a voltar. Pois eu estava, eu deixei de sim, ver. perfeito. Ok, então eu vou colocar aqui em tela cheia. Portanto, eu Semiramide, nós poderíamos traduzir assim para português como Eu sou Semiramis, retrata a história de uma mulher, rainha da antiga Assíria, e a forma como ela chega ao poder, como ela se torna uma mulher influente na corte e a rainha da Assíria. Eu dividi esta apresentação em 3 pontos diferentes, 2 pontos iniciais mais breves e depois um terceiro ponto em que vou falar mais pormenorizadamente do filme. Estes 2 pontos pretendem um pouco perceber, estes 2 pontos iniciais, as influências que o cinema recolhe de outras artes, quer seja a literatura ou a pintura, e nomeadamente também a música, e no que toca ao cinema italiano, a ópera. No fundo, esta teia que se vai construindo ao longo dos séculos em torno desta figura Semiramis e como é que ela chega ao cinema em 1963 com esta produção. Portanto, vou primeiro abordar quem é que é Semiramis e depois, claro, um aspecto que o professor Sal já tinha falado a semana passada, que importa e é imprescindível perceber qual é o contexto do filme e, nomeadamente aqui também, o género cinematográfico em que este filme se encontra. E então vou começar por Semiramis. Quem é Semiramis? E poderíamos ir às fontes históricas, às fontes mesopotâmicas, cuneiformes, e procurar Semiramis. No entanto, não há qualquer registro de uma rainha com este nome. Semiramis aparece, é uma personagem lendária que aparece com os gregos, com os autores gregos, e nomeadamente a primeira referência surge no século V a.C. com Heródoto. Eu coloquei aqui essa referência que eu vou agora ler. É muito curta, a referência, eu peço desculpa, está em inglês. Eu vou ler este pequeno passo que diz o seguinte: Now among the many rulers of the city of Babylon, whom I shall mention in my Assyrian history, who finished the building of the walls and the temples, there were 2 that were women.
The first of these lived 5 generations earlier than the second, and her name was Semiramis. It was she who built dikes on the plain, a notable work. Before that, the whole plain used to be flooded by the river. A referência de Heródoto é muito curta, portanto acaba aqui, e menciona Semiramis como uma rainha envolvida em trabalhos de construção. Novamente, se nós fôssemos às fontes da antiga Mesopotâmia, há de facto mulheres influentes que encomendam trabalhos de construção, no entanto não há notícia de nenhuma mulher que tenha levado a cabo este tipo de trabalhos. Portanto, no fundo, um primeiro aspecto é que Semiramis é um produto grego, portanto é uma rainha lendária que pode ter de facto um fundo histórico, mas que resulta de um construto de várias mulheres influentes na história da antiga Assíria e também de vários episódios que ocorreram ao longo do período de apogeu da antiga Assíria. Por exemplo, os historiadores que se debruçaram sobre Semiramis identificam sobretudo 3 mulheres que poderão ter estado na base da construção da figura de Semiramis. Uma primeira é Samu Ramat, e aqui o nome soa-nos a qualquer coisa, há aqui uma sonoridade semelhante, Samu Ramat Semiramis. E Samu Ramat seria a esposa do rei Shamshi Adad V, e ela é importante porque quando Shamshi Adad morre, o filho, o sucessor, é ainda menor e ela tem de exercer, portanto, a realeza, e nesse sentido é uma mulher que se destaca entre as restantes mulheres da antiga Mesopotâmia. Mas outros episódios relatados, não em Heródoto, mas noutras fontes greco-romanas, fazem-nos também pensar que por detrás de Semiramis teriam estado mulheres como, por exemplo, Atália, que seria esposa de Sargão II no século VII, no século VIII antes de Cristo, ou, por exemplo, outra mulher muito importante e com muita influência na corte assíria, que seria Naquia, esposa de Semiramis, já no século VII, agora sim, VII antes de Cristo. Em relação ainda às fontes greco-romanas, apesar desta primeira referência ser curta, há um autor, Diodor Sículo, que se debruça sobre Semiramis e faz um relato detalhado sobre a sua história, e no fundo esta história relatada em Diodor Sículo é a base para todas as restantes caracterizações que vão surgir em torno desta mulher. Portanto, eu queria aqui só muito rapidamente resumir o que Diodor Sículo nos conta em relação a Semiramis, para podermos compreender então depois como é que o cinema faz uso dessa lenda, da lenda de Semiramis. Portanto, Diodor Sículo fala-nos no nascimento de Semiramis, um nascimento que está envolto num misticismo, portanto, ela ainda bebé é protegida por pombas e recolhida nas montanhas por um pastor que vai cuidar dela, e nós vemos aqui nesta imagem à esquerda uma ilustração desse episódio num livro sobre a história da Assíria e da Babilónia em 1910. Portanto, Semiramis cresce, não é, naturalmente, e torna-se uma guerreira, e ela acaba por casar com o rei da Assíria de seu nome Nino. Com o rei da Assíria, ela tem um filho e pouco depois o rei acaba por morrer e ela torna-se então a rainha. Ela torna-se rainha e mostra desde cedo a sua ambição, nomeadamente com a construção de uma cidade, nada mais, nada menos do que a cidade da Babilónia. Portanto, um dos aspectos importantes que nós vamos ver em Semiramis é precisamente a construção da cidade da Babilónia.
Por outro lado, ela destaca-se também pelas suas capacidades enquanto militar e enquanto guerreira. A ela, Diodor Sículo atribui, por exemplo, a conquista da Líbia, a conquista da Etiópia e a tentativa de conquistar a Índia, que depois sai falhada. E essas conquistas são celebradas com pompa e circunstância, como nós vemos aqui numa outra imagem, uma imagem de um outro filme sobre Semiramis, e eu coloquei aqui especificamente para dizer que Yosemite não é a primeira, não é o primeiro filme sobre esta rainha. Há outros anteriores, como por exemplo esta produção de 1910 do cinema francês, onde nós vemos precisamente Semiramis na sua cidade da Babilónia a celebrar uma conquista, uma dessas conquistas militares. Portanto, a história que Diodor Sículo tece parece parece um retrato de uma boa governante, não é? Uma construtora, uma guerreira exímia, alguém que estende o seu território em prol do povo e que depois, passados muitos anos, passados 60 anos ou mais de governo, acaba por falecer e a ela lhe sucede o filho. No entanto, este retrato mais positivo é manchado por um comportamento que poderemos considerar menos impróprio e que o próprio Diodoro Sículo refere neste outro passo da seguinte forma: She was unwillingly, however, to contract a lawful marriage. Portanto, ela não queria contrair, como seria expectável, casamento. Porquê? Being afraid that she might be deprived of her supreme position. Portanto, ela não queria perder o poder e não queria partilhar o seu poder com mais ninguém. No entanto, but choosing out the most handsome of the soldiers, she consorted with them and then made away with all who had lain with her. Portanto, ela teria, no entanto, vários parceiros, passaria a noite com eles e, no fim, descartar-se-ia deles. E porquê é que eu coloquei aqui este passo? Porque é, no fundo, nesta conduta que poderíamos considerar desviante, que vão assentar todos os restantes retratos de Semiramis. Por exemplo, Justino, ou já na época medieval, Boccaccio, falam de Semiramis, sobretudo para falar na sua sexualidade e na forma como ela usa a sua sexualidade para chegar ao poder. E é esta também um pouco da imagem que nós vamos ver no cinema. Mais tarde surgem ainda, queria aqui falar ainda de duas outras criações artísticas e literárias importantes, também elas que influenciam Yosemite, que é a tragédia de Voltaire intitulada Semiramis, saiu no século XVIII, e influenciada diretamente por esta, a ópera Semiramide de Rossini. E nós vemos aqui uma caracterização numa encenação dessa altura da rainha Semiramis. Portanto, Voltaire vai basear a sua tragédia em Diodor Sículo, no entanto, naturalmente, ele acrescenta alguns ingredientes adicionais e algumas personagens à sua história. Um importante aspecto é que, nesta tragédia, o rei da Assíria não morre de causas naturais. Ao invés, ele morre porque Semiramis, a sua esposa, conspira com o chefe do exército da Assíria e os dois levam à morte do rei através do seu envenenamento. Portanto, o rei é envenenado pelo chefe das tais tropas assírias, em conluio com Semiramis,
E este é um aspecto que depois há de passar, há de chegar ao cinema. Nós vemos aqui um outro filme ainda anterior a Yosemite Amid, também sobre Semiramis e também do cinema italiano, La Cortigiana de Babilónia, onde nós vemos Semiramis precisamente com uma taça com a qual foi envenenada o rei, embora neste filme ela não seja propriamente a culpada. No entanto, não vale a pena entrar aqui em pormenores deste filme, que não nos interessa agora. Outro aspecto ainda importante em relação à tragédia de Voltaire e a Semiramide, a ópera de Rossini, é a relação que Semiramis mantém primeiro com o tal líder dos exércitos da Assíria, de seu nome Assur, e também numa segunda parte com outra personagem masculina de seu nome Arsace, que é nada mais, nada menos do que o seu filho. Ou seja, quando da morte do rei, o filho é protegido por um sacerdote, é escondido e permanece na clandestinidade durante longos anos. Portanto, Semiramis não sabe do seu paradeiro. Quando ele regressa, Semiramis não o reconhece e ainda por cima apaixona-se por ele. Portanto, há aqui um segundo interesse amoroso que, de certa forma, vai ditar a perdição de Semiramis. Semiramis acaba por falecer e esta dupla relação, estes dois amores também vão aparecer no cinema em Yosemite Amid, com duas personagens do que eu vou falar adiante, sendo que a primeira delas é precisamente também ele, o líder dos exércitos da Assíria. Uma nota final, ainda em relação à influência da arte e possivelmente dos cenários das encenações da ópera Semiramis. Temos aqui dois cenários de uma encenação de 1824 e nós olhamos para estas duas imagens, estas duas ilustrações. Olhamos para a arquitetura e, de facto, não há aqui nada que nós possamos dizer que é mesopotâmico, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a imagem à esquerda, lá ao fundo, nós vemos o que seria uma pirâmide ao estilo egípcio. Toda a arquitetura é mais clássica do que propriamente uma arquitetura do Próximo Oriente. Temos também os elefantes muito apreciados nos cenários da ópera nesta altura, que não existem na Mesopotâmia, os elefantes aparecem muito mais tarde. E aqui já nesta ilustração à esquerda, uma torre escalonada, que não teria também ela nada a ver com as antigas torres escalonadas da antiga Mesopotâmia, ou seja, as zigurates, mas que curiosamente nós vemos aparecer, por exemplo, neste póster publicitário de Yosemite Amid. O edifício que se encontra lá atrás, na realidade, nem sequer aparece no filme, portanto aparece aqui neste póster publicitário, que evidencia, não é, a grandiosidade e o poder desta mulher que o acompanha, que é Semiramis, que já agora também ela, eu vou falar disso adiante, não tem nada de mesopotâmico, mas mais de egípcio, não é? Ainda antes de chegarmos a Yosemite Amid, convém então tentarmos aqui perceber o contexto. Portanto, nós estamos numa Itália pós-guerra e no género cinematográfico em que o filme se enquadra, que é o cinema peplum. E, no fundo, este termo cinema peplum surgiu para caracterizar, surgiu no início dos anos 60 para caracterizar as produções cinematográficas italianas sobre a antiguidade, sobretudo produzidas na década de 50 e na década de 60. O termo em si provém
da palavra peplos, não é? Uma peça de vestuário, uma antiga túnica grega, que nós vemos, por exemplo, aí nessa imagem. E em inglês, normalmente, nós vemos aparecer este tipo de cinema, os filmes Pepla, com o nome Sword and Sandal, que não se afasta muito desta ideia do vestuário e da antiguidade. Inicialmente, portanto, este termo aplica-se às produções deste período, no entanto, ele vai se estender também a outras películas anteriores, nomeadamente da década de 10 ou da década de 20, por exemplo, em relação ao cinema italiano, poderíamos enquadrar aqui Cabiria, não é? Uma grande produção de 1914. Vai se estender, portanto, a outros períodos, a outras produções, e vai se estender também a outras indústrias cinematográficas. Um aspecto também importante é que, se a antiguidade é sobretudo, inicialmente, quando o termo surge, a antiguidade clássica, o termo vai também abranger, digamos assim, as produções sobre outras antiguidades, onde se inclui o Egito e o Próximo Oriente. Convém também dizer aqui que estes filmes eram feitos assim em catadupa, eu não sei dizer quantos filmes é que saíram nesta altura, mas são imensos na década de 50 e na década de 60, e inclusivamente eram filmes que reaproveitavam os cenários. Não só reaproveitavam os cenários, como inclusivamente até reaproveitavam certas cenas que eram inseridas, que passavam de um filme para o outro. E, no fundo, isto leva a que haja uma mescla de antiguidades. É como se a antiguidade fosse toda a mesma. Não há diferenciação entre um cenário de uma Grécia antiga ou de uma Roma antiga e de uma Babilónia ou de uma Assíria. Portanto, no fundo, o Oriente é um Oriente clássico e, por vezes, o período clássico aparece muito orientalizado. Portanto, o termo surge então, muito resumidamente, nesta década e, sobretudo, com esta produção sobre Hércules, e aqui nós vemos já uma outra característica do cinema peplum, que é o herói musculado, que vai aparecer, por exemplo, aqui temos Hércules num filme da Antiguidade Clássica, no entanto, o próprio Hércules vai transitar e aparecer, por exemplo, numa Babilónia. Portanto, o Hércules vai transitando de lugar. E ainda outro aspecto, outra característica deste cinema é que o esquema, ou seja, a narrativa dos filmes é muito repetitiva. É sempre a mesma. No fundo, a mensagem é muito simples e destaca-se, por exemplo, do cinema italiano neorrealista, em que a mensagem do filme era densa, não é? Era preciso puxar pela cabeça para absorver a mensagem do filme. Aqui não, aqui nós temos um filme que pretende, no fundo, pretende entreter. E o espectador deve sair da sala de cinema entretido e leve. Portanto, a mensagem é também ela uma mensagem de absorção simples, já vamos ver melhor. E, portanto, o termo depois, o termo peplum acaba por se expandir a outras décadas. Aqui temos um remake de um filme de 1908, Os Últimos Dias de Pompeia, que já agora, se vocês repararem no póster, a personagem que sobressai novamente é o herói musculado. Aqui até se trata do mesmo autor, Steve Reeves, e depois hão de aparecer também outros filmes sobre outras antiguidades, nomeadamente com este outro filme, La Cortigiana de Babilónia. Portanto, no fundo, e como eu dizia, a antiguidade não interessa. Este também foi um aspecto de que o professor Salles falou na última conferência. Este cinema não está muito interessado no pormenor histórico, não é? Não interessa muito se a reconstituição histórica está bem ou se está mal. O que interessa é a antiguidade em si e, sobretudo, a mensagem que o filme passa sobre a atualidade. Portanto, a mensagem do filme
é atual e ela utiliza o passado com esse fim. Portanto, há um retrato que é um retrato da Itália da altura dos espectadores. Se nós olharmos aqui para esta imagem, que é a imagem de abertura do filme, Yosemite Pyramid, nós vemos que todos os Is aparecem com um símbolo, que é um símbolo que aparece na arte egípcia, não é? O Ankh, o símbolo da vida, e nós vemos aqui num baixo relevo o deus Horus, o deus egípcio, a oferecer o Ankh, ou seja, a oferecer a vida a um faraó. Se nós olhássemos para a Mesopotâmia, temos aqui uma divindade, esta sim, mesopotâmica, que se pensa ser uma representação da deusa Ishtar, e o que ela tem nas mãos é um símbolo que não tem nada a ver, no fundo são as insígnias do poder na antiga Mesopotâmia, que é um anel e uma vara. Portanto, onde seria expectável encontrar talvez este símbolo, nós encontramos um símbolo egípcio. Agora, ainda em relação ao contexto vivenciado nesta altura, portanto, nós estamos no pós-guerra, numa altura em que a Itália sai bastante afetada da Segunda Guerra Mundial, em termos económicos e com duras perdas humanas, e os italianos olhavam um bocadinho para trás, para este período, como um período negro na sua história, ao qual naturalmente não queriam regressar. Portanto, pretendia-se, de certa forma, combater o fascismo e a antiga República Social Italiana de Mussolini na tela. E alguns dos vilões que nos aparecem nos filmes desta altura fazem lembrar um pouco o governo fascista. Por exemplo, aqui vemos uma imagem de Benito Mussolini dirigindo-se a uma multidão, e vemos no filme La Cortigiana di Babilônia, por exemplo, o rei despótico da Assíria, dirigindo-se num ambiente mais intimista, claro, à sua corte. No entanto, há aqui um paralelo que se pode ainda assim estabelecer. Por outro lado, para além de uma Itália profundamente antifascista, o pós-guerra é marcado por uma influência de duas esferas de poder, por um lado a Igreja Católica e por outro os Estados Unidos. Convém aqui referir que nas eleições de 1948 o partido que sai vencedor é o Partido Democracia Cristã. Como o nome indica, a matriz é cristã, é o catolicismo. Aliás, o catolicismo é a única fé, e a lógica é uma lógica totalmente conservadora, tanto do ponto de vista ideológico como da organização da sociedade, e tudo isto novamente se vai refletir no cinema, nomeadamente no que se refere ao papel da mulher. Por outro lado, existiria também, nesta altura, aquilo que podemos considerar como um sentimento de Americanness, não é? Uma ligação à Itália, e a influência dos Estados Unidos faz-se sentir através do Plano Marshall, não é? E das ajudas económicas, mas também é nesta altura que se verifica um vai-vem de técnicos cinematográficos e de equipas de produção entre Hollywood e Cinecittà, não é? E neste sentido, neste estreitar de relações entre os Estados Unidos e a Itália, nós vemos então perpetuar um herói nascido em Itália, nomeadamente com Cabiria, o herói musculado, que curiosamente podemos dizer que é um produto ainda assim importado. Porquê? Porque Steve Reeves, que nós vemos aqui, ou por exemplo Gordon Scott, são bodybuilders norte-americanos que vão aparecer nos filmes Pepla e que traduzem um ideal de masculinidade que está assente na forma física, não é? Portanto, na força, na destreza, na virilidade. Portanto, o herói aparece, como nós o vemos aqui, de tronco nu, mostrando o seu físico,
E, no fundo, este herói vai contrastar com a heroína feminina, que nós já vamos falar. Antes disso, deixem-me só dizer que no filme Yosemite nós temos podemos equiparar e dizer que o nosso herói musculado é John Erickson, também ele um ator estrangeiro. Em relação à mulher, o cinema Peplum faz a distinção entre dois estereótipos de mulher. Por um lado, a mulher virtuosa, por outro lado, a mulher de vícios. Por um lado, a mãe, a mulher recatada, a mulher que age sobretudo na esfera do lar, não é? A mulher de valores apreciada pela Igreja Católica e pelo partido em poder. E convém convém referir que a Igreja Católica, nesta altura, existia da parte da Igreja Católica uma pressão para que a mulher não trabalhasse, para que a mulher permanecesse no lar e, de certa forma, otimizasse o seu papel enquanto mãe. E, novamente, esta ideia está subjacente ao juízo que nós podemos extrair de Yosemite. Se por um lado temos esta mulher recatada, por outro temos uma mulher diferente, uma mulher que utiliza a sua sexualidade, uma mulher que não tem valores, e nós vemos, por exemplo, aqui duas dessas caracterizações, e olhando para a imagem, eu creio que nós conseguimos ver, mesmo através da caracterização e da indumentária, uma diferença bastante vincada entre as duas. Se nós olharmos para esta representação de La Cortigiana de Babilónia de 1954, nós vemos uma mulher que utiliza apenas um pano para cobrir o corpo, muito simples, o penteado também é muito simples, e uma mulher que é uma pastora, que está a apacentar o seu rebanho, e do lado oposto nós encontramos uma sacerdotisa, uma mulher influente, já com umas vestes mais exuberantes, com ampla bijuteria e inclusivamente a própria cor, não é? Os tecidos mais brancos e mais claros da parte da mulher, digamos, virtuosa, e os tecidos negros ou violetas, também eles traçam aqui nos filmes Pepla uma distinção entre como eu dizia, estes dois estereótipos. A questão que se coloca então é tentar perceber em que polo se enquadra Semiramis em Yosemite, e eu creio que este olhar da atriz que protagoniza o papel principal, a atriz Yvonne Fourneau, nos dá já aqui algumas pistas sobre esta questão. Então, entrando agora sim em Yosemite, o filme, portanto, traça a história desta mulher e as diferentes fases, os diferentes estatutos que ela tem até chegar a rainha de facto, e as relações que ela vai estabelecendo para se tornar influente e para ascender ao trono. Portanto, logo quando o filme começa, Semiramis é, na realidade, uma das mulheres do rei, ela é a favorita entre as suas mulheres, o rei da Assíria de seu nome Minurte. E esta posição está plasmada no filme, não é? Nós vemos, por exemplo, nesta imagem, que é uma imagem de uma cena inicial desta película, nós vemos o rei Minurte no seu trono e Semiramis num plano inferior. Portanto, ela, apesar de ser subalterna do rei, ela detém já alguma influência e é capaz, e age um pouco como conselheira do rei da Assíria, nomeadamente é ela que o avisa de uma conspiração e de que está iminente um possível golpe de Estado.
A questão é como é que ela sabe dessa sublevação, como é que ela sabe que um golpe de Estado está iminente. Ela sabe-o porque tem como amante o tal chefe dos exércitos da Assíria e sabe que ele, portanto, ele é o líder da rebelião e sabe que ele pretende destronar o rei. Como prova da sua lealdade, Semiramis acaba por pedir ao rei uma compensação e pede-lhe que lhe seja otorgada uma planície, uma província numa zona árida, onde ela futuramente vai construir a cidade da Babilónia. Entretanto, o rei, o chefe dos exércitos da Assíria, de seu nome Ómenos, leva a cabo várias incursões de conquista e entre essas expedições ele vai subjugar o país estrangeiro totalmente fictício da Dardânia. O país esse que tem como rei um personagem que vai ter aqui um papel fundamental, que é o rei Kir. Portanto, essa conquista leva à subjugação e à escravidão da população da Dardânia e inclusivamente do seu rei. No entanto, o rei subjugado Kir é obrigado a travar um duelo diante do rei e da sua favorita Semiramis, e devido à destreza e à força que demonstra durante esse duelo, Semiramis apaixona-se por Kir. Portanto, ela apaixona-se por este rei. Entretanto, o anterior amante, Ómenos, sabe do seu novo interesse e revolta-se contra ela, inclusivamente dizendo-lhe que Kir, afinal, morreu. Semiramis acredita que o seu interesse amoroso morreu. Ela, entretanto, ela rompe definitivamente com Ómenos e, entretanto, há aqui um novo aspecto na trama, que é ela, entretanto, torna-se noiva do rei da Assíria, a quem este já havia concedido um vasto território. E nós vemos-la, então, no filme, já no seu trono, no dia do casamento, já com as insígnias reais. No entanto, o casamento também acaba de forma trágica, no sentido em que Ómenos aproveita esse dia para entrar novamente no palácio para tentar destronar o rei da Assíria. O rei acaba de facto morto. Portanto, Ninurte morre, mas ele não morre às mãos de Ómenos, ele morre, curiosamente, às mãos de Semiramis e de outro aliado de Semiramis, de que eu já vou falar, e é neste sentido que Semiramis ascende ao poder. Portanto, o sucessor de Ninurte, Haddad, é ainda menor e Semiramis torna-se então a rainha de facto da Assíria. Depois da entronização, ela dá início ao seu plano de construção da cidade da Babilónia e nós vemos-la aqui rodeada de alguns membros da corte a olhar para uma maquete dessa futura cidade e esta cena relembra um pouco a cena de um outro filme, com o Ovadis, aqui com o Peter Ustinov a fazer de Nero e a olhar também ele para a sua maquete, muito mais exuberante, para os seus planos de construção da cidade de Roma. Portanto, há aqui, apesar da loucura de Nero não passar para Semiramis, há ainda assim aqui um paralelo na ambição, no sentido da ambição destes dois soberanos que se pode passar. Ok. Então, ela constrói a Babilónia e, para terminar aqui a trama do filme, para
a educação da sua cidade nada mais, não é? Aquele que ela julgava morto, ou seja, Kir, por quem ela se havia apaixonado. Ao encontrá-lo, Semiramis acaba por o libertar, o romance entre eles reata. No entanto, Kir, agora, uma vez liberto, pretende tomar para si o poder da Assíria, tomar para si o reino de Semiramis. E é neste sentido que Semiramis acaba por o envenenar, Kir morre e pouco depois também ela acaba morta pelos ex-aliados de Kir. Portanto, no fundo, Semiramis vai alternando os seus interesses amorosos conforme a sua ambição e vai utilizando a influência destas personagens com as quais ela se envolve para chegar ao poder. Portanto, há uma primeira relação entre Semiramis e o rei Ninurte, o rei da Assíria, e uma relação paralela com o general Omnus, e finalmente o grande, eu diria, o grande interesse amoroso de Semiramis, que é este rei subjugado, o rei Kir. Uma outra associação de Semiramis é esta personagem, deixem-me voltar atrás, esta personagem, o ministro e conselheiro do rei Gelas, com ele Semiramis conspira o assassinato de Ninurte, e é a única relação, digamos, que não é amorosa e que é a única que é duradoura e que permanece desde o início do filme até ao fim do filme. Se nós olharmos aqui para esta imagem, nós reconhecemos lá atrás, como baixo relevo de uma coluna, um elemento da iconografia mesopotâmica. No entanto, como eu dizia há pouco, todos os cenários utilizados são a um estilo que poderíamos considerar mais clássico, onde são inseridos alguns apontamentos iconográficos que podem relembrar a antiga Mesopotâmia. Aqui nesta cena temos uma imagem das muralhas da cidade de Nínive. Estas sim, de alguma forma, relembram os antigos, as muralhas dos antigos palácios da Assíria. Por exemplo, nesta ilustração, nós vemos as portas de um palácio da cidade de Dur-Sharrukin, uma capital da antiga Assíria, que creio que se consegue ver bem as semelhanças entre uma e outra, sendo que já encontrávamos uma cópia desta ilustração do Palácio de Dur-Sharrukin no filme de que há pouco, de que no início da apresentação eu vos falava, o filme Intolerance de 1916. No entanto, se nós olharmos para o interior do Palácio do Rei da Assíria, encontramos, como eu dizia, alguns elementos que realmente fazem parte da iconografia da antiga Assíria, como por exemplo este touro alado colossal, o designado Lamassu, que na antiguidade realmente estaria, como está na imagem, a ladear uma das portas de entrada dos antigos palácios. E encontramos também, por exemplo, na coluna, um retrato do rei, tal como nós encontramos nos antigos baixos-relevos assírios. Por exemplo, aqui temos o rei ajudado por um servo que segura um guarda-sol. No entanto, o próprio material em dourado que nós vemos ser utilizado nesta reconstituição seria, logicamente, um material que não aparece na antiga Mesopotâmia, e o próprio interior do palácio, o próprio chão, não tem nada de assírio.
Aqui temos o que seria realmente a reconstituição do interior de um palácio, com o tal lamassu, as paredes decoradas em pedra, não é? Com lajes de alabastro, e já agora uma representação do próprio rei da Assíria. Já vou falar melhor do retrato do rei no filme. Antes disso, mostro-vos aqui uma outra imagem do exterior do Palácio Real, com várias escadarias, várias colunas, as colunas todas elas muito trabalhadas, que não teria também nada a ver com o que seria o exterior de um antigo palácio assírio, com as paredes simples, sem ornamentação. Nesta outra imagem temos o interior, desta vez não do palácio, mas de um templo, novamente a utilização dos dourados, que não faria sentido na antiga Assíria, mas não obstante há este pormenor da representação de um altar que foi feito à semelhança do designado pedestal de Tukulti-Ninurta, um soberano do século XIII a.C. Portanto, é praticamente uma cópia da imagem que nós vemos neste pedestal, com a representação do rei em duas atitudes diferentes, adorando os deuses de pé e depois já ajoelhado. Em relação às personagens em si, nós temos aqui uma cena onde nos aparece da esquerda para a direita Semiramis, o rei Ninurta, o tal conselheiro e aliado de Semiramis, e depois então o chefe das tropas da Assíria, o general Omnus. Em relação ao rei da Assíria, podemos dizer que houve um certo cuidado na sua caracterização. Se nós olharmos para esta ilustração retirada de um antigo baixo-relevo neo-assírio, nós vemos o rei, de facto, vestindo um hábito longo que termina numa franja, tal como termina o próprio hábito utilizado para caracterizar o rei Ninurta no filme, e por cima o rei utilizaria uma túnica, tal como nós vemos, e várias bijutarias. Neste caso nós temos Ninurta com um cordão, mas também seriam utilizadas as braceletes, os brincos, etc. Nesta ilustração temos o rei representado com a coroa específica da antiga Assíria, mas há outras representações noutros baixos-relevos onde vemos o rei apenas com uma banda, uma espécie de uma tiara na cabeça, tal como vemos exatamente Ninurta neste filme. Passando agora ao general Omnus, na realidade não há nada em Omnus que nos faça lembrar os antigos generais ou soldados assírios, desde o manto que ele usa, que não seria utilizado. Nós temos aqui uma representação também extraída de um baixo-relevo de um antigo soldado assírio. Já no que toca a Semiramis, há muito poucas representações mesopotâmicas sobre da mulher genericamente e da rainha especificamente. O que podemos dizer é que, olhando para esta pequena estatueta ou para esta outra, normalmente as mulheres vestiam um hábito também longo, cobrindo todo o corpo até ao tornozelo, tal como, aliás, por acaso Semiramis tem nesta cena, e o penteado seria simples. Porventura as rainhas poderiam utilizar bijuteria e uma coroa, mas nada que se parecesse com essa caracterização, com o corpete, com os ombros a descoberto, como nós vemos nesta outra imagem, Semiramis aparecer no filme. Se nós olharmos agora mais atentamente para o cetro que Semiramis carrega, que Semiramis segura na mão, que nós vemos também aqui representado neste outro póster publicitário de Yosemite, o cetro em si, novamente, não tem nada a ver com a Mesopotâmia, mas sim com o Egito.
E convém aqui também adicionar outro elemento importante em relação a Yosemite Amid, que é o ano de produção. Portanto, o filme Yosemite Amid sai em 1963, que é nada mais, nada menos do que o mesmo ano em que sai a Cleópatra de Mankiewicz. Portanto, Yosemite Amid sai, creio eu, em março, e poucos meses depois sai a Cleópatra. Portanto, no fundo, são filmes que datam do mesmo ano e do mesmo período de produção. E se nós olharmos agora, se equipararmos estes dois pósteres, nós conseguimos ver, creio eu, as semelhanças entre a representação de uma Cleópatra e de uma Semiramis. No que toca às insígnias reais da antiga Assíria, nós temos, por exemplo, não o retrato de um rei aqui, mas desculpem, não de uma rainha, mas de um rei, que tem pura e simplesmente uma vara e uma espada, e por vezes aparece também com um cetro bastante simples. Portanto, nada que tenha a ver com o cajado que Semiramis segura neste póster. No que toca à representação, então, da mulher e da rainha, nós temos aqui o exemplar, um dos únicos exemplos que nos aparece na arte mesopotâmica, uma representação de Nakia, e esta rainha, o único elemento que ela tem é um espelho, nem sequer tem insígnias, as normais insígnias reais da Mesopotâmia. Outro aspecto interessante, ainda em relação a uma equiparação possível a estabelecer entre estas duas produções, Yosemite Amid e Cleópatra, é a relação da personagem principal com as personagens masculinas. Eu creio que nós podemos traçar aqui alguns paralelos entre a relação de Cleópatra com Júlio César e, posteriormente, a relação de Cleópatra e Marco António, e olhar agora para Semiramis e traçar então esse paralelo entre a relação de Semiramis com Ómenos, apesar de depois os pormenores da relação serem bastante diferentes e acabarem de forma completamente diferente. Temos aqui, de facto, dois interesses amorosos, nomeadamente esta segunda relação de Semiramide com o tal rei de Dardânia, Kir, que se assemelha muito, em certos aspectos, à relação de Cleópatra com Marco António, sobretudo no desfecho trágico e no final do filme, da película. Como eu referi há pouco, no fim, Kir, uma vez liberto, demonstra a sua ambição de tomar a Assíria para si. Ele inclusivamente propõe uma aliança com Semiramis para que Semiramis seja a sua esposa, seja a sua rainha. No entanto, Semiramis, logicamente, não pretende abdicar do seu trono e acaba por oferecer uma taça envenenada a Kir, e Kir acaba por falecer nos braços de Semiramis, tal como nós vemos em Cleópatra, Marco António falecer nos braços da protagonista principal, embora o seu fim seja totalmente distinto. Portanto, Semiramis mais tarde assiste ao funeral de Kir, e inclusivamente, e durante esse funeral, os ex-aliados de Kir disparam uma seta que atinge Semiramis no peito. A rainha acaba por falecer. Antes ainda de morrer, ela diz: "The gods have been good to me, they have put an end to my grief", o que revela um bocadinho dos remorsos que ela sente por ter matado aquele por quem de facto ela nutria um verdadeiro afeto.
Em Cleópatra, ainda aqui continuando nesta equiparação entre estes dois filmes, em Cleópatra, a protagonista acaba por cometer suicídio e nós vemos-la no seu leito de morte, toda vestida, preparada como uma verdadeira rainha. E se nós olharmos aqui para Ios Semiramis, eu creio que também conseguimos ver as semelhanças. Novamente, Semiramis apresenta-se de uma forma totalmente egípcia e não mesopotâmica, e Semiramis, no caso específico de Ios Semiramis, é posteriormente queimada numa pira com o seu ex-amante Kir, e o seu semblante é um semblante sereno. De certa forma, Semiramis aceita o seu destino e aceita este final. E por fim, acaba por lhe suceder o filho Haddad. Resumindo agora todos estes aspectos, portanto, a rainha da Assíria, Semiramis, no filme de Ios Semiramis de Primo Zeglio, é alguém que utiliza a sua sexualidade, o seu poder de sedução para alcançar as suas ambições. Portanto, ela relaciona-se primeiramente com o rei, ela é a sua favorita, torna-se a sua noiva, mas o próprio rei confessa em relação a ela: she is dishonest, faithless, and like all women, she is given to passion and to weakness. Portanto, há aqui um retrato depreciativo da mulher em geral, não é? A mulher está associada à fraqueza e é alguém que é conduzida pelas emoções, que coloca as suas emoções e as suas paixões acima de tudo. Mais tarde, então, Semiramis vai se relacionar com Kir e, apesar de não haver no filme nudez explícita, há uma cena em particular onde nós vemos Semiramis a banhar-se no rio e Kir observa a cena de longe e, no princípio, Semiramis fica um pouco indignada por Kir a estar a observar, porque ninguém poderia ver a rainha nua, não é? No entanto, logo, se no início ela se mostra indignada, logo a seguir ela sai do rio totalmente, como veio ao mundo, não é? Para deleite de Kir, que diz: you are the cruelest woman I have ever met, also the most beautiful and the most desirable. Portanto, há aqui este aspecto incontornável, que é a beleza de Semiramis e, novamente, o uso da sua beleza, o uso do seu poder de sedução para alcançar os seus objetivos. Outro aspecto ainda interessante sobre Semiramis é uma cena do filme, já quando ela é rainha, já quando ela está no poder. Nós aqui nesta imagem em que Semiramis está rodeada das suas ajudantes, das suas servas, e uma delas apresenta-lhe numa almofada várias tiaras, várias bijuterias que Semiramis vai experimentando e vai perguntando que tal é que fico com este, e entretanto chega Gelas, o conselheiro, o ministro, e alerta Semiramis para um problema que tem pendente, um problema no reino, e Semiramis diz: sometimes I almost forget to be a queen. Portanto, é como se a vaidade, não é, se impusesse aos interesses do próprio país. Portanto, no fundo, há aqui uma mensagem que é a de que a mulher não está adaptada para esta posição de influência, para esta posição de poder. Novamente, esta mensagem é devedora do contexto de Itália durante esta altura e da matriz profundamente conservadora e católica de então. Para finalizar, muito brevemente, o filme aborda vários aspectos. Poderá, porventura, ser um retrato
da época conturbada que se segue à Segunda Guerra Mundial e às constantes mudanças de poder e inclusivamente às execuções que se seguem à guerra, faz um retrato também de um governo corrupto e despótico. Aliás, nas cenas iniciais dos filmes, do filme, desculpem, nós vemos o rei Minurte a aplicar castigos cruéis e bastante violentos, mas sobretudo o filme faz um retrato da mulher e do papel da mulher no seio da sociedade, falando da sua ambição e desta indissociação da ambição da mulher e da utilização do seu lado, do seu poder sexual. E não nos podemos esquecer também que Semiramis é uma rainha da Assíria, portanto é uma mulher oriental tal como uma Cleópatra, tal como uma Zenóbia, não é? E o espaço do Oriente, e aqui poderíamos abordar o filme de um ponto de vista orientalista, não é? O Oriente é, no fundo, um espaço de sedução, um espaço feminino que deve ser subjugado a um Ocidente masculino. Portanto, no fundo, esta ambição desmesurada de Semiramis e a ameaça de imposição de um governo autoritário e despótico, ao qual a Itália naturalmente não queria regressar e se relembrava muito bem, leva ao seu fim trágico. E uma das mensagens do filme é que, de facto, a mulher de poder, a mulher empoderada é um perigo para a sociedade e, como tal, Semiramis acaba por falecer, sendo sucedida pelo seu filho. E termina então aqui a apresentação.